Felipe Coutinho fica no Vasco, ele rescindiu seu contrato com o Aston Villa da Inglaterra, então está de forma definitiva no Vascão, assinou um novo contrato até o meio do ano que vem e vai vestir a camisa 10. Temos o acerto aí de Felipe Coutinho com o Vasco? Acabou que ele encerrou o vínculo com o Aston Villa, né? E aí assinou por mais uma temporada com o Vasco. E o Coutinho, desde o começo, né? Quando começou essa coisa de, vai sair do Aston Villa, quais são as possibilidades. O mercado do Coutinho, ele acabou ficando um pouco escasso, é bem verdade, né? Porque já não era um jogador que figurava em convocações de seleção, já desde o Liverpool já não estava sendo aquele Felipe Coutinho decisivo. Mas no Vasco, ele escolheu, né? Foi uma escolha do Coutinho, voltar para o Vasco e permanecer no Vasco, continuar essa história. Ficou muito boa a impressão do que o Coutinho pode ajudar, estando bem fisicamente, estando bem na questão de ritmo de jogo, sem lesões, longe das lesões, da parte física. O jogo que ele fez contra o São Paulo, ele comeu a bola. Então, assim, aquele jogo deixa uma boa impressão para o torcedor do Vasco, de que o Coutinho pode ser decisivo com a camisa 10 do Vasco. E o time tá se reforçando, está buscando, né? O Vasco está buscando reforços no mercado. No anúncio oficial que a gente estava acompanhando aí, o Vasco fala, né? A magia continua, tem uma declaração dele e a tônica é essa, a magia continua. O PVC, o Coutinho, né? Não precisa nem falar da qualidade dele, da habilidade que ele tem, da técnica. Mas o jogador que sofre muito com problemas físicos, né? Um passado recente dele na carreira foi muito prejudicado por conta disso. Mas agora no Vasco, ele pode entregar o que o Fernando Diniz quer, mas será que essa adaptação ao futebol brasileiro, você acha que isso já foi, não sei se resolvido, mas atenuado? Já é um Coutinho que consegue resolver para o Vasco, que consegue entregar para o Vasco o que se espera dele? Ele é um jogador importante para o Vasco, desse momento do Vasco. Ele não é um jogador que faz o Vasco, transforma o Vasco em candidato a título. Não é o que está acontecendo, né? Justamente pela questão física dele. Mas é um jogador muito importante. Por que ele permanece no Vasco? Porque ele não tem mercado. Nesse momento ele não tem mercado. O terceiro jogador mais caro da história do futebol. Mas o mercado dele ficou mais escasso. Neymar o primeiro, Mbappé o segundo, Coutinho o terceiro. Ele ficou mais escasso. O outro símbolo, sem querer colocar a água no chope, acabar com a alegria vascaína, não é isso. O Coutinho é muito importante essa decisão de que ele vai ficar. E ele vai para vestir a camisa 10. Por que ele vai vestir a camisa 10 antes mesmo? É capaz de lembrar rapidamente por que ele não vestia 10 antes? Putz, não lembro. Do Payet. Sim. O Payet. E o Payet vai embora. O Payet, o 10 que impediu o Coutinho de... O Payet, com todo respeito a quem ama o Payet, de paixão, o Payet não foi um sucesso no Vasco. Não, pelo contrário, né? Não vai deixar saudade nenhuma. Então, e agora o Coutinho pode vestir a camisa que ele merecia usar desde o começo. Não usava por causa do Payet. Camisa 10 do Vasco. Camisa 10. E ele vai ser muito importante para o processo de reconstrução do Vasco. Mas o processo de reconstrução não pode se apoiar num ídolo. Ele pode ter um ídolo como parte do projeto. Não pode ser a reconstrução. Temos o Felipe Coutinho, vamos daqui começar. Não, começa o processo, o Coutinho é parte do processo. E até antes de falar do Gerson, só para não perder o fio da meada do Vasco, o Vasco contratou o Thiago Mendes. Está fechado. Está fechada essa negociação. Até o final de 2027, 2 anos e meio de contrato. Ele está a caminho, inclusive. Recebi aqui mensagens de que ele está no voo vindo para o Rio de Janeiro, de Doha. Chega madrugada, amanhã, já para se apresentar, fazer exames médicos e assinar o contrato. Então, o Thiago Mendes é um reforço do Vasco para o Diniz nessa janela. Além, claro, baita de um reforço que é a renovação do Coutinho, mas o Vasco vai continuar olhando ali posições, lado de campo, jogador de ataque e tal, para reforçar esse time do Diniz. Mas assim, para mim, baita de uma contratação essa do Thiago Mendes. E muito desejada por alguns clubes, né? O Galo tentou. São Paulo. O São Paulo tentou repatriá-lo diversas vezes, né? O Inter também consultou. O Inter, então Santos consultou. O Santos acabou fechando com o Ilharão.
Mas o Santos também fez uma consulta ao Thiago Mendes. É um atleta que estava bem cotado aí nesta janela. Importante para o Vasco, ele já tem um entendimento com o Diniz, né, Hernan? O Fernando Diniz gosta dele. Gosta. Te agrada, PVC? Ele é muito bom jogador. Ver a condição física que ele vai chegar, se é um interesse que ele vai ter. Mas ele é muito... Ele muda a cara do Vasco. Dá mais dinâmica para o jogo que o Jair, nesse momento. O Jair nunca conseguiu ser no Vasco, o Jair do Atlético Mineiro, como foi no Atlético. O Thiago Mendes pode fazer uma dupla de volantes com o Tietê, ou com o Moura, ou com o próprio Jair, e fazer a bola chegar muito mais fácil, muito mais limpa ao ataque vascaíno. Igor, deixa eu já pedir para o JP colocar a nossa tela do Vasco na Gama e você conclui, por gentileza, querido. Sim, Vamos lá, JP. Olha aí, fala aí. Eu acho que assim, vai encadear com esse assunto também, porque às vezes a gente tem a tendência de romantizar um pouco o investidor estrangeiro, como se ele fosse o rei da governança, o rei das boas práticas, dos bons costumes. Então, é só para ponderar isso, quando não é o fato do cara vir do exterior que ele vem educado e fica caloteiro aqui no Brasil. Então, isso já, a cultura, ela extrapola fronteiras. Então, se o cara ele tiver tendência a empurrar endividamento para frente, não pagar um ali, não pagar outro lá, aí sim ele vê que tem um ambiente favorável, ele aplica, mas não é o fato que ele aprende a virar um devedor monstruoso aqui no cenário brasileiro. Ele já vem com essa tendência de fora e vê, eu tenho um terreno aqui, então eu vou empurrar para frente. E aí acontece o que a gente tem visto por aí. Igor, você fica à vontade. Eu vou pegar dois dessa arte que vocês me mandaram, e eu estudei um pouco antes, né? Que eu já não entendo lá muito, então eu preciso estudar para poder entender um pouco. Aqui, ó, os dados que me chamam muito a atenção desses números, né? O crescimento da dívida da SAF 777 para 400 milhões. Era 800 em 22, passou para 1.210 em 24. Aqui está discriminado tudo bonitinho para vocês que estão vendo em casa, mas o que me chama também a atenção é um prejuízo de 114 milhões e 700 mil e uma receita que pulou, cara, aumentou de 368 para 474, o que é um aumento, cara, de mais de 100 milhões. E mesmo assim, a dívida aumentou 400 milhões. É um negócio que se fosse uma empresa, se fosse a Massa Corporation, estava quebrado. Fechou, ia ligar para o Igor e falar, sabe aquele dinheirinho que você tem para receber? Não vou te pagar. Pronto, quem não vai dormir é o Igor, não eu. É um negócio incrível, cara. Não estanca, não para. Isso me chama muita atenção, Rodrigo. Massini, assim, primeiro vamos colocar, o Pedrinho assumiu o Vasco no meio do ano passado, né? Muitas dessas dívidas foram formadas pela 777. Você pode até discutir que teve um aumento de gasto ano passado e tal, mas a maior parte dessas dívidas foi da 777. Conversei anteriormente com a diretoria do Vasco. A gente está trazendo os números do Vasco agora, e teve esse questionamento, porque o Vasco publicou o balanço dele completo. Ele tinha publicado só uma parte, parcial, só com os né? números, e agora ele botou completo, com as notas explicativas bonitinho, como todo mundo faz. E aí, por isso que a gente está trazendo esses números. Essa dívida é a dívida total do Vasco, né? Não é a dívida líquida, é a total, tudo que o Vasco tem que pagar. E o que eu ouvi da diretoria do Vasco é que a 777 não pagou 80% das contratações deles. Ou seja, ele contratou X e pagou 20% só. Deixou um mega buraco, que é o que eles estão, inclusive, colocando na recuperação judicial que a gente comentou aqui, né? O Vasco conseguiu essa medida. E aí você olha, o Vasco tem para pagar essas coisas de contratação, passivo de contratação de 174 milhões, antes saiu em 60 milhões, e aí tem muito a ver com esses registros. Não é que o Vasco contratou, mas o Vasco não tem time. São aqueles jogadores anteriores que a 777 tinha contratado, assumiram o clube e você tinha que fazer uma contabilidade ali do que estava em aberto, né? Aí você tem isso, você tem a recuperação judicial, que o Vasco tem que pagar esse ano pelo menos 30 milhões, e tem também o parcelamento de impostos, que só esse ano o Vasco tem que pagar quase 50 milhões. Depois, nos outros anos, vai ter que pagar entre 30 e 40. Então, você vê que uma parte grande da receita do Vasco está comprometida já, por dívidas passadas, né? Ali o valor é até mais alto, ali o passivo circulante, né, que é o que tem que pagar em um ano, estava com 370 milhões, uma coisa assim, sendo que a receita é 474.
o clube fica muito estrangulado para ter dinheiro para investir. E aí vai aumentando dívida, o típico caso de enxugar gelo, como a gente faz o tempo inteiro. O clube até tomou algumas medidas para se blindar com esse negócio da recuperação judicial e do parcelamento dos impostos, mas ainda é uma situação difícil. E você vê, entrou uma SAF em 2022, com a promessa de que ia quitar a dívida, com a promessa de que ia mudar a gestão, e o que aconteceu? Piorou a situação a partir do momento que a associação tomou de volta. Então, para quem diz que SAF é solução, não necessariamente. Considerando aqui na questão dos gastos, né, que aumentaram os gastos, que teve essa questão de amortizações, que são as amortizações dos contratos de jogadores, que teve uma mudança contábil, a gente já falou disso aqui, então aumentou um pouco a forma como você contabiliza a perda dos contratos dos jogadores, né? Então, que é um valor contábil, não é um valor que efetivamente sai do caixa do clube. Eu acho até que o clube teve prejuízo também por causa dessas amortizações, teve alguma melhora em relação ao que estava anteriormente. Agora, 400 milhões em 2, 3 anos, melhora que eu estou dizendo a partir ali do que o Pedrinho assume, mas 400 milhões em 2, 3 anos é muita coisa e mostra que o modelo de SAF, se você não tem uma boa gestão, não adianta muita coisa, pode até piorar a situação. Igor Siqueira, e agora, hein, Igor? Como que vai fazer? O Vasco, como é que faz? Como é que faz? Casimiro Miguel talvez possa ajudar, né? Mas falando sério agora, a discussão nesses clubes é o quanto essa geração de caixa corrente do ano corrente consegue suplantar ou sustentar essa dinâmica do endividamento a curto prazo. O Vasco melhorou sua situação ao longo dos anos, nesses anos, só para pegar esse recorte que o Rodrigo está trazendo, né, de SAF para cá, no que diz respeito a essa geração de caixa. Ou seja, o clube, até ano passado ele conseguiu gerar dinheiro, só que a geração de dinheiro, considerando o que ele arrecadou, o que ele investiu, ela não foi suficiente para cobrir esse endividamento. Então, o endividamento ainda assim continuou crescendo. E aí, o que ele precisa fazer? Pega dinheiro, sei lá, emprestado, vai gerar dívida, e isso vai crescendo para tentar compensar essa situação toda. É difícil, né? Você falar para o cara, corta na carne, o cara vai deixar de contratar jogador, e aí vai ter a perda esportiva, consequentemente a perda financeira. Então, os clubes ficam sempre nesse dilema, nessa balança, nessa tentativa de volta ao fair play, né, Igor? Essa situação toda. Gasto toda. ilimitado, todo mundo gasta mais, todo mundo deficitário, porque não pode ser rebaixado, como você não tem controle nenhum dos gastos, cada um gastando mais e a dívida só aumentando. Mas não precisa de fair play, não. Vamos deixar todo mundo gastar do jeito que quiser. E a indústria dificulta até essa retomada do magnado desses clubes que estão mais estrangulados. Vasco da Gama. Fala do Vasco, Breno Monsef, manda aí. E no Vasco o amistoso está cancelado, né? O amistoso contra o Montevidéu Wanderers, que seria em Natal, na Arena das Dunas. Em nota oficial, o Vasco alegou que uma das empresas responsáveis não cumpriu com o combinado e aí que vai recorrer, inclusive, para poder ser ressarcido. A informação que eu tive, inclusive, é que o Vasco estava a caminho do aeroporto. Estava a caminho, já indo para o aeroporto. Já estava em deslocamento. Quando veio a informação de que estava cancelado, e aí voltou todo mundo para casa. Coisas aí que acontecem com o Vasco da Gama, então o amistoso está cancelado. O Vasco deve voltar de fato a campo só no fim de semana da semana que vem, no clássico com o Botafogo. Cantar. Beleza. Se é Vasco